Google, Facebook, Amazon, CIA, NSA, Nações Unidas, Illuminatis, Homens Lagartos, seres da quinta dimensão. Todos eles estão ouvindo essa conversa. Se você contar com um amigo, ele também vai ouvir. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda acha que tem privacidade nessa vida, leva engano, meu amigo. Só de você estar vendo esse vídeo no YouTube logado na sua conta do Google, ou até sem estar logado, simplesmente de você tocar no teclado do seu computador, pelo menos umas 20 empresas no mundo já sabem tudo que você fez hoje e o resto do mês inteiro. Em 2015, Edward Snowden, um operativo da NSA, revelou um esquema gigantesco entre empresas de tecnologia e também o governo americano, o Projeto Prisma, em que ele lia nos seus e-mails, via suas fotos, hackeava suas conversas por telefone. E aí a gente fica sempre com medo de que o governo esteja nos observando, que o governo esteja nos espionando, mas que tal as outras empresas privadas para as quais a gente voluntariamente dá os nossos dados? Será que elas não podem também utilizá-los para coisas ruins? Será que elas não podem vender nossos dados para outras pessoas? Será que elas não podem ser hackeadas e esses dados caírem em mãos erradas? Será que elas podem ser usadas para influenciar uma eleição como aconteceu no Brexit ou então a eleição do Donald Trump? É isso que a gente vai discutir hoje nesse vídeo. E aí quando você pensar, caramba, isso é muito Black Mirror, você vai perceber que nada é mais Black Mirror que a sua própria vida. O uso de dados pessoais que a gente deixa na internet está no centro de uma polêmica gigantesca. Recentemente o Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, teve que depor no Senado americano explicando, ou melhor, tentando explicar como é que é usado toda a bagagem de dados que a gente joga na rede social dele. E ele não conseguiu. Mais importante, nesse processo tentando mostrar que ele não é um homem lagarto, mas apenas um ser humano e que ele não possui nenhuma conspiração para dominar a humanidade. Ou então é que ele é um clone do HP Lovecraft. Ainda tem essa teoria. Ainda tem essa... E ele não conseguiu. Ele tentou dar uma de liso. Tentou dar de liso. Isso se eximir de qualquer responsabilidade, dizendo que as pessoas voluntariamente estão entregando os dados. Ou então que as empresas não seguiram um acordo que tinham com o Facebook. E uma coisa muito preocupante é que os membros do Congresso que entrevistaram ele nos Estados Unidos mostraram claramente que eles não são entendidos o bastante do assunto, entendidos o bastante do que é segurança na internet, de como funciona o uso de dados na internet, das possibilidades de hacking. Enfim, diversos assuntos que eles questionaram, eles mostraram que eles não entendem bastante do assunto para que eles possam produzir leis a respeito que regulem essa situação de um modo que não interfira demais na liberdade dos consumidores, dos planos de internet e das redes sociais, mas que ao mesmo tempo consigam regular de uma forma que a venda de dados não se torne uma coisa banal e que as pessoas percam a sua privacidade e todas as informações sobre si sem sequer saberem, né? Não, e a gente vê que as tentativas de tentarem impedir tanto essa manipulação de dados como a produção de fake news são muito deficientes, né? O sistema de denúncia do Facebook é praticamente inócuo. E quando ele consegue tentar agir, como a derrubada de páginas ligadas ao, por exemplo, o MBL aqui no Brasil, as pessoas não estão entendendo que acham que é uma forma de censura e não uma forma de proteger o domínio público, a informação do domínio público. Sim, tem muita gente que reclama que o Facebook não quer exatamente brigar contra as fake news, mas contra aquelas informações especificamente que ele não quer que sejam propagadas, né? Porque existem inúmeras outras que estão por aí até hoje. Ou então, mais uma prova que o Facebook é comunista. E aí dentro dessa discussão existe um debate muito maior que é se o Facebook cuida apropriadamente das informações dos usuários. Especialmente porque há muitas evidências de que ele possui informações que as pessoas sequer dão expressamente. Por exemplo, no logaritmo de localizar a sua face e a face dos seus amigos, ele tenta indicar nas fotos que são postadas quem são as pessoas que estão naquela foto. Mesmo que você não tenha pedido para isso, mesmo que você não tenha nem indicado anteriormente, apenas baseado na análise das faces dos seus amigos. Então, só daí você já sabe que o Facebook sabe quem você é, com quem você anda, onde é que você está, porque constantemente você anda com o serviço de localização ligado, além de você logar em vários apps utilizando o Facebook, e sempre que você loga usando ele obtém também dados daqueles aplicativos e sabe mais informações sobre a sua vida. É o ponto que a gente deve discutir e o nosso próprio papel quando a gente torna-se assinante desse serviço. Será que a gente realmente lê o contrato de termos e condições de serviço? Até que ponto nós somos voluntariamente, entramos nesse esquema?
ou entramos nessa facilidade. Mas será possível que existe um modelo que a gente pode resguardar nossa privacidade? Será que nós estamos numa enrascada que a gente não consegue sair disso? Por exemplo, na segunda temporada de Mr. Robot, as informações bancárias, monetárias, todas as pessoas são apagadas nos Estados Unidos. E vira um caos. Você não tem financiamento, você não tem crédito. Porque o dinheiro é ficto, né? Ele não existe todo em papel, impresso. É a mesma coisa que aconteceu na crise de 2009, né? Que os títulos... Existia uma bolha no mercado imobiliário que estourou porque a quantidade de títulos não correspondia ao dinheiro efetivamente... Não sei explicar isso, então vou cortar. Não, tanto que nessa mesma segunda temporada de Mr. Robot, eles têm que fazer uma saída mandrake, que é criar uma criptomoeda, a eCoin, que é absolutamente sem lastro. Não tem segurança nenhuma. Então, lentamente, as pessoas têm que reconstruir um sistema em que ela tem que expor suas informações para o sistema. Isso porque a gente está se tornando cada vez mais dependente dos nossos dados online, né? Qualquer problema desses dados, a gente não tem mais vida, tudo que a gente faz, às vezes, está perdido. Nosso dinheiro está dentro de um sistema bancário online. Nossos dados pessoais estão em diversas redes sociais que a gente utiliza no dia a dia. Nossas fotos, nossa vida em família está lá registrada na internet, nos computadores e tal. E a gente, então, se tornou parte de um sistema que é difícil de sair. E dentro disso, existe essa grande discussão do que é certo ou não no uso da informação do usuário. E aí, grandes redes sociais como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, que são todos do mesmo grupo, e o Google, a Amazon, etc., que têm se tornado cada vez mais poderosas e possuem uma infinidade de pessoas ligadas a elas, que colocam livremente as suas informações pessoais, que ficam ali à mercê daquelas empresas e ninguém sabe o que elas fazem com isso. E a discussão a respeito do Google é ainda mais importante porque ele é acusado de gravar conversas que você não autorizou, de utilizar aquilo que você pesquisa na internet para fazer propagandas online, isso é o que chama de capitalismo de... esqueci. E a questão do Google especificamente é muito perigosa porque ele é especialmente conhecido por utilizar os seus dados de inúmeras formas possíveis. Primeiro, o mais comum, que é o que a gente chama de surveillance capitalism, o capitalismo de vigilância, digamos assim, que é uma forma de lucrar utilizando propagandas direcionadas a partir das buscas que você faz no Google. Então, aquilo que você procura no YouTube, no Google, etc., ligado na sua conta, ou então através do seu histórico ele verifica, e naquele mesmo aparelho que você está usando, ele coloca propagandas direcionadas de acordo com isso que você procurou. Isso aí é uma coisa que já é conhecida, notória, que o Google não nega. Mas normalmente você está lá usando a ferramenta de pesquisa dele, ele utiliza isso não somente para colocar propagandas direcionadas, mas é mais perigoso porque, além disso, ele costuma ter acesso constante à sua localização, ao seu histórico de pesquisa, até aquilo que você não deseja que ninguém conheça. E mais ainda, existem muitos relatos de até gravar coisas que são conversadas, por exemplo, conversas e coisas que você fala no dia a dia, sem que você esteja usando alguma ferramenta de pesquisa de voz, e ele grava e ele utiliza informações que você falou para colocar propagandas direcionadas ou para colocar pesquisas relacionadas àquilo que você estava conversando. O lema do Google é "Don't be evil", não seja mal. Mas quem garante que faz esse controle? Quem garante que eles realmente estão usando isso da maneira mais honesta e eficiente possível? Lembrar também que o lema do Facebook é gratuito e sempre será. Então quem que paga? Se ele é gratuito é porque ele utiliza, normalmente os sites que são gratuitos, as redes sociais utilizam propagandas no meio e outras formas de lucro, como se não é uma propaganda direcionada, é uma propaganda de pessoas que pagam dentro da própria rede. Por exemplo, eu sou usuário do Instagram, eu sou usuário do Facebook, eu pago para ter o meu post colocado para mais pessoas verem. Mas ele também faz isso de outra forma, utilizando as suas informações, aquilo que você posta, aquilo que você vê, para direcionar propaganda para você e com isso, obviamente, lucrar no processo. Então, por trás de toda essa propaganda institucional bonitinha, de nós estamos conectando as pessoas, levando o maior número de informações ao mundo, é todo um negócio. Mas é óbvio. E aí, voltando para o Google, existem... A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo apenas alguns vídeos que a gente achou. Numa rápida pesquisa você encontra várias e várias informações, artigos, vídeos, pesquisas
de pessoas sérias e de pessoas quaisquer, youtubers e outras pessoas que estavam interessadas no assunto e que resolveram testar se o Google realmente estava ouvindo, vendo, localizando, vendo o que é que eles estavam fazendo, seguindo os passos deles, né? E aí é um pouco assustador. Por exemplo, tem um vídeo da Fox News que fez uma reportagem usando um celular em modo normal, com Wi-Fi desligado, com internet desligado, sem nada, e outro no modo avião. Ou seja, supostamente não deveria receber nenhuma espécie de sinal, nenhuma espécie de forma de verificar a sua localização nem nada. E aí eles fizeram um tour pela cidade de Washington e depois foram ver as informações que os celulares passavam para o Google quando eles ligavam eles na internet. E eles utilizaram um aparelho que conseguia verificar o trânsito de dados, né, dos aparelhos para a internet. E o resultado foi assustador, porque eles descobriram que, em relação ao celular que não estava ligado na internet, mas estava fora do modo avião, ele identificou toda a rota que eles fizeram, identificou vários lugares que eles foram, e o celular que estava no modo avião identificou ainda mais lugares. Verificou da mesma forma a rota que eles fizeram e alguns detalhes se perderam, mas a grande parte das informações dos locais em que eles foram, até mesmo a velocidade que eles estavam indo, se ele identificava, obviamente, assim, não necessariamente vai ser 100% preciso, mas quando ele estava saindo de um carro, quando ele parava, quando ele andava, onde é que ele tinha entrado, os locais que ele visitou. Então, uma coisa assim absurda, de que o cara sequer tinha ativado o serviço de localização, sequer tinha dado permissão naquele momento para ser localizado, colocou no modo avião achando que estaria tudo certo, mas não. As informações deles foram todas passadas. Aí você pode pensar, mas é só para eles fazerem alguma propaganda, perguntarem se eu gostei do lugar, para colocar no Google Maps lá que a nota que eu dei e tal. A questão é essa, você não sabe. Você não sabe, você não tem como saber. Não tem como a gente saber o que ele está fazendo ou não. É impossível. E aí tem diversos outros exemplos. Tem de um cara que... Tem um vídeo que o cara tentou justamente ver se o Google gravava aquilo que a gente estava falando. A gente vai colocar 2 vídeos na descrição sobre isso. Um deles, o cara mostra que os histórico de gravação, né, que você deveria ter somente as pesquisas por voz que você fez, onde ele grava aquilo que você procurou e também ele ajuda a identificar a sua voz verdadeira para momentos futuros, quando você for utilizar ele ter mais precisão. Mas tem gravações lá que o cara não fez, gravações dele conversando com um amigo assim, e às vezes com uma qualidade muito ruim, mostrando que ele não estava realmente falando para um celular, ele estava assim, por exemplo, o celular em cima da mesa, e o celular gravou pedaços de falas dele, que pode ser qualquer coisa, sabe-se lá nas mãos de quem vai cair. E o outro em que o cara... Ele testa a possibilidade de aparecer propagandas baseadas em coisas que ele conversa com amigos, né? E aí ele resolve falar sobre, acho que é brinquedos de cachorro, que é uma coisa que ele nunca pesquisou, nunca falou, e ele entra em sites que tem propagandas, não tem nada disso. Depois ele começa a falar sobre isso um pouco perto do celular, e quando ele olha de novo tem várias propagandas sobre isso. Tem um caso curioso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava conversando com meu tio, ele é um entusiasta de xadrez, e a gente estava conversando sobre Bob Fischer, né, que é um grande xadrista dos anos 70. E a gente tá tendo uma conversa normal, como eu tô tendo aqui contigo. Beleza, a gente termina, abro o computador, entro no Facebook e tem um anúncio do lado. Biografia de Bob Fischer. Como? Não, isso aconteceu aqui no Prometeu, inclusive, no nosso vídeo número 3, do Efeito Mandela, se vocês lembrarem. Tem um momento que a gente fala sobre os filmes Formiguinha Z e Vida de Inseto, né? O Ants e Vida de Inseto. E aí, né, nesse vídeo, a gente tava, eu e o Matheus Damasceno, a gente estava conversando sobre o assunto, gravando o vídeo, e o meu celular estava aqui em cima da mesa. Mais tarde, quando eu abri o celular e fui olhar, entrei no Google Chrome, estava aberto uma pesquisa sobre entes. Sem eu ter ativado o OK Google, sem eu ter feito pesquisa alguma sobre o assunto, já estava lá aberto. Prova de que ele não existe uma precisão, você não escolhe quando é que ele está escutando. É o prazer do Google, ou melhor dizendo, talvez o tempo todo, né? Sobre o uso de dados, me lembro agora, pelo menos 2 episódios de Black Mirror que acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Um deles é o USS Callister, o primeiro da 4ª temporada. Que um cara, ele subtrai, né? Bem, aí você tem que dar um desconto, porque ele consegue, a partir de amostras de DNA, reconstruir até memórias da pessoa. E faz uma realidade virtual onde ele joga esses construtos, né? Essas recriações, dentro do universo paralelo e digital, onde ele é o CEO supremo. E ele começa a usar o bel prazer todas as informações para controlar as pessoas, para fazer o que elas querem. E outro que é até assustador, que é o 2º episódio da 4ª temporada, que é o Arcanjo.
em que uma mãe ela implanta um implante que não é aquele grão que a gente viu no terceiro episódio da primeira temporada, que grava absolutamente tudo da filha dela. E chega um ponto que ela começa a censurar as informações que ela consegue captar do mundo. Por exemplo, se tem uma imagem de violência, de sangue, ela só vê borrado. Ela não consegue perceber o que está acontecendo na frente dela. Isso afeta a própria maneira de como ela reage ao mundo. Ela fica um pouco mais... não tem a mesma defesa de que uma pessoa que vivencia aquela situação em sua plenitude tem se enfrentado com uma situação, por exemplo, de violência, de sexo, de agressão, de autodefesa. Tudo isso é explorado nesses 2 episódios. Inclusive a gente quando pensa nessas coisas, a gente, isso é uma coisa muito distante. Mas o engraçado do Black Mirror é que ele é levemente maluco, mas ao mesmo tempo realista, no sentido de que é uma coisa utópica não, distópica, mas ao mesmo tempo palpável. A gente está caminhando para um momento em que a tecnologia esteja em tudo, esteja nos vendo em tudo e que a gente possa controlar uns aos outros através da tecnologia, né? Você já tem uma dificuldade muito grande de ter privacidade, a não ser que você realmente esteja totalmente separado de todas essas tecnologias, mas se não, se você simplesmente posta coisas no Facebook, o seu chefe já pode ir lá e ver as coisas da sua vida pessoal que não dizem respeito ao seu trabalho e utilizar aquilo ali como argumento contra você, até para lhe demitir, alguma coisa assim. E, enfim, já existem tecnologias como chips que você pode fazer transações bancárias, com chips colocados dentro da sua pele, sem precisar mais nem do celular, nem de nada. Mas o simples fato de já ter um celular que você pode levar para qualquer lugar e fazer as transações por ele, já é uma coisa assim que, ao mesmo tempo que facilita muito, também vulnerabiliza muito, né? Já tem aquelas pop-ups de loja da Amazon que você simplesmente pega a coisa da Google e sai da loja e já é descontado automaticamente da sua conta. Você não tem nenhum trabalho de passar no caixa. É aquela coisa assim, você balancear essa facilidade, comodidade. É desejável? A mesma coisa, por exemplo, a gente está lotando as nossas cidades com câmera de vigilância. E sem perceber, a gente está facilitando o acesso a informações. Isso, e por falar em Amazon, existe também uma discussão sobre o sistema de fechadura da Amazon, né? Que ela criou um sistema de fechadura automática, em que você pode, por exemplo, pelo celular controlar se abre, ou então uma pessoa autorizada por você, pela empresa, de entrar na sua casa. E aí isso é usado nas entregas da Amazon em alguns países, por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos, em que você instala essa fechadura e ela vem com uma câmera de vigilância que fica na sua porta, ou seja, a Amazon está observando a entrada da sua casa 24 horas, para que aí quando chega a entrega da Amazon, mesmo que você não esteja em casa, ele já usa lá a liberação que ele possui eletrônica para abrir a porta e, é claro, eles são instruídos a somente colocar o pacote e sair sem fazer nada. Mas, primeiro, quem garante que ele não vai fazer isso? Tudo bem, que se ele fizer, ele está sendo filmado e eles sabem quem foi o entregador que foi lá, mas muita gente tem medo, né, desse negócio de a sua porta abre e a pessoa pode entrar na sua casa. Não, tem aquela coisa assim, será que esse sistema é realmente seguro? Se alguém não pode hackear para ter acesso à sua informação? Tem um vídeo, uma reportagem que o cara testou justamente isso. Ele colocou esse sistema, pediu algumas entregas pela Amazon e verificou que normalmente os entregadores realmente somente deixavam o pacote e ir embora. Mas teve uma vez que, por exemplo, a própria fechadura deu problema porque o cara não fechou direito. E é uma coisa eletrônica, né? Uma coisa que você fica à mercê da empresa que está controlando até a sua porta, a porta da sua casa. Então, se tiver algum problema, você pode ficar trancado na porta da sua própria casa, porque não vai ser o problema de esquecer minha chave. Mas pior, você fica à mercê de um terceiro que está controlando a sua fechadura. Isso é... Cara, isso é uma versão terrível de Duro de Matar, que ele tá preso na Catome Plaza, ele não consegue sair. A mão dos terroristas. Mas sabe o que isso me lembra também? Tem um gibi digital do Brian Carval, que é o mesmo cara que criou o Y, The Last Man, Ex Machina, Saga, que ele pensa no futuro em que, na verdade, você vai pagar um detetive particular não para revelar alguma coisa, mas para preservar sua privacidade. Caramba, que sensacional. Inclusive esse gibi é digital e é gratuito. Ponha no Google Private Eye. Provavelmente se você abrir o vídeo, o Google já vai colocar uma propaganda aí pra você. Adiantando o serviço. E a série Black Mirror ela tem vários exemplos porque ela sempre trabalha com essa temática da vigilância e normalmente usando a tecnologia e as redes sociais. Né? Então um deles é o terceiro episódio da primeira temporada, que é o The Entire Story of You, que é o grão em português, né? Que é uma sociedade em que as pessoas têm acesso às próprias memórias
tudo que elas veem é gravado 24 horas e elas podem assistir a qualquer momento, podem botar na TV para os outros verem, então é uma coisa bizarríssima. Não, eu lembro que no meio do episódio tem uma espécie de um mercado paralelo e bizarro de pessoas que extraem um chip para ficar ouvindo aí. Tem até uma mulher que tem um grão dela retirado pra uma gangue e ela fica dizendo assim, deve estar passando agora na tela de um pervertido as minhas memórias. A gente acha que isso é uma coisa muito louca, distante da realidade, mas acho que a gente está caminhando para ter tecnologias que possam permitir isso. A gente já tem um celular que localiza você em todos os lugares. A gente já tem a possibilidade de implantar chips com informações no nosso corpo. A gente já tem o Google Glass, que é um óculos do Google que você pode obter informações sobre o ambiente que você está. Em locais mais envolvidos já deve ter informações virtuais sobre os locais. E muito em breve sobre as pessoas também. À medida que as pessoas comecem a utilizar esse tipo de tecnologia, elas vão colocar seus dados pessoais livremente, como a gente discutiu muitas vezes, e aí você já vai ter informação sobre quem é aquela pessoa, estilo Watch Dogs, né? Aquele jogo que o cara sai hackeando a cidade todinha porque tudo é eletrônico, ele olha para a pessoa, ele já consegue entrar na conta bancária dela, já sabe o nome, o endereço, o telefone, a idade da pessoa. É tipo um Shazam das pessoas, né? Tu coloca lá no aplicativo e ele sabe quem é. Pois é, e a gente, com os equipamentos que a gente tem hoje, a gente já opta por estar conectado 24 horas, né? A gente já opta por, sei lá, esse povo que faz canal no YouTube, fica botando a vida no YouTube, falando pra internet, pra todo mundo ver. Então, o caminho é esse, que as pessoas querem estar cada vez mais conectadas e ao mesmo tempo desconectadas humanamente, né? Conectadas apenas na tecnologia e que as informações delas fiquem cada vez mais vulneráveis, porque você não tem como dar 100% de segurança nunca para uma informação que está na nuvem, que está na internet. Inclusive, a minha conta do Google, coincidentemente, foi hackeada semana passada, porque eu cheguei no trabalho para entrar no meu Drive e ele disse que a minha senha tinha sido mudada às 7 horas. E aí eu descobri que às 1 hora da manhã haviam mudado minha senha enquanto eu dormia no bairro Cocó. Então, se você está vendo isso, por favor, não me hackeie novamente. Não, tem que fazer que nem o Edward Snowden, que a gente mencionou no começo do vídeo. Tem que vir numa cabana isolado na Rússia. Você quer ter segurança. É verdade. E tem mais 2 episódios, né, muito icônicos de Black Mirror, os 2 na 3ª temporada, que é o Nosedive, Queda Livre, e o Shut Up and Dance, que eu acho que é Cala a Boca e Obedece, né. No Nosedive, fala de uma... Aí eu chamo de episódio do Instagram, que é uma moça que ela é viciada em redes sociais, e ela tem uma rede social que ela tem que postar as fotos mais lindas e perfeitas das coisas que ela come, do dia a dia dela, de tudo. E as pessoas nesse aplicativo, elas avaliam umas às outras, né? Existe um ranqueamento, né, pai? Inclusive para você ter um acesso a ter direito a morar num bairro melhor, melhores oportunidades de emprego, ter um relacionamento com pessoas de alto nível. Tudo isso é metrificado. Tanto que tem uma cena que é muito emblemática, logo no começo do episódio, que ela vai tomar um café. Aí ela faz todo aquele esqueminha, né? Ajeita a xícara e tal, põe o quitutezinho ao lado, dá só uma mordidinha, tira a foto. Aí ela vai tomar o café é horrível, ela faz uma cara de nojo. Mas ela garantiu a foto dela. Exatamente, e mais uma vez, cada vez mais próximo da realidade, né? A gente não existe esse sistema de avaliação. Aliás, já teve iniciativas e aplicativos, inclusive depois desse episódio, que o pessoal até já comparou imediatamente. Não, na China já existe um aplicativo que é justamente isso, para membros do Partido Comunista, se não me engano. Que você precisa ter um certo nível de popularidade. Quem diria, viu? Para ascender na carreira. Mas assim, mesmo assim, sem esse aplicativo, se você olhar as redes sociais que a gente já tem hoje, o que acontece é que as pessoas estão constantemente se avaliando e verificando se as fotos da pessoa, o jeito da pessoa, as vestimentas da pessoa, a quantidade de coisas que ela posta, torna ela uma pessoa com status ou não, torna ela uma pessoa com direito de ser convidada para as coisas, ela só não é ainda proibida de fazer as coisas, mas... Ei, Daniel, tu tá no Tinder Gold? Só de pessoas bonitas? Não tô em nenhum dos Tinder, muito obrigado. Tem isso, eu nem sabia, só de pessoas bonitas. Meu Deus do céu, eu tenho que ter um número de corações, né? Não, acho que você é convidado pela própria empresa para fazer parte desse esquema. Minha nossa. Mas só para pessoas muito bonitas e muito ricas. Com certeza você está, né? Não, você que está. Essa eu não sabia não. Enfim, pois é, e aí a gente está constantemente se avaliando e nada impede que um dia surja esse aplicativo que realmente as pessoas ficam o tempo todo dando estrelas para as outras e
nesses aplicativos e nos que a gente usa agora, a gente voluntariamente se dispõe a ser vigiado. A gente se dispõe a as pessoas saberem onde é que a gente está, onde é que a gente come, o que é que a gente veste, que lojas a gente compra, quanto dinheiro a gente gasta, porque a gente está mostrando tudo que a gente faz no dia a dia para elas. E aí tem um outro episódio também, que é o Shut Up and Dance, que é o terceiro da terceira temporada, que é um rapaz que ele vai, digamos, ter um momento íntimo consigo mesmo. E após esse momento, o computador dele aparece uma mensagem de uma pessoa dizendo que ele foi filmado pelo webcam, acho que até manda a filmagem para ele, né? E aí diz que vai compartilhar em todos os lugares se ele não fazer as prendas. E aí ele tem que, acho que até cometer crimes, né? Fazer diversas coisas terríveis para que não seja exposto na internet. Por quê? Porque a webcam dele foi hackeada. E isso é tão sério que se você olhar, tem fotos do Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, com a webcam dele tampada. Então ele mesmo, mais do que ninguém, sabe dos perigos que a internet proporciona. Por isso que ele faz questão de não se expor, né? Mas, ao mesmo tempo, está ajudando milhões de pessoas a se exporem por aí. Não, e até é curioso, né? Porque tem um processo que é conhecido, né? Que ele mora em Menlo Park, na Califórnia, que ele implementou uma ordem judicial para ninguém tirar foto da casa dele. Enquanto isso, o Google está aí fazendo um mapa da Terra global, em que a gente tem a nossa casa e tudo, às vezes até a gente vê alguém conhecido assim na rua, no Google Earth, e a gente não vai fazer nada, né? Os outros, né? É fácil. Como é para os meus amigos... Meus amigos tudo, para os outros a lei. Tá, é o seguinte, a gente resolveu testar o que a gente viu em um vídeo, que é ver o nosso histórico de áudios que o Google grava. Que realmente existe um site do Google mostrando o seu histórico de gravação, como a gente falou, que supostamente serve para identificar melhor a sua voz e para ele gravar as pesquisas que você fez usando o OK Google. Acontece que ele não grava só isso. Eu olhei aqui, vários áudios tem apenas quando eu aperto o botão de gravar um áudio em algum aplicativo e sem mais nada de relevante. Mas de vez em quando aparece coisas que eu falei em áudios ou coisas que eu falei para que o WhatsApp transcrevesse, por exemplo. Como... Você vai almoçar no passeio? Eu perguntando se alguém ia almoçar no shopping. E o diabo do Google gravou isso aqui. Ou seja, isso aqui é o que está registrado, né? Ele registrou que ele gravou uma coisa que eu mandei no áudio privado para um amigo meu. E o WhatsApp fala que não tem como entregar mensagens nem por decisão judicial, porque está... Que tá garfado ponta a ponta. Mas o Google tem, né? O meu áudio. Sabe o que isso é, Daniel? Isso é muito Black Mirror. Eu não sei mais o que dizer. O Google tá escutando, tá vendo, tá ouvindo. Estamos ferrados. Cancele seu YouTube, cancele seu Gmail, cancele seu Drive. Não importa, não vai dar certo. Vamos ver nas montanhas. Bom, galera, é isso, né? Infelizmente tem nada que dê pra fazer, mas por favor, não se ficar obcecado também. Se você não cancelou seu canal no YouTube, faz o favor de se inscrever aqui no canal, né? Dar o seu likezinho, apertar no sino, comentar essas coisas todas que o pessoal fala. E é isso, muito obrigado. Daniel, Oi. sabe quem também tá ouvindo tudo quando ninguém tá prestando atenção? Quem? Guarda segredo, viu? Se você acha que você ainda tem privacidade nessa vida, você é um otário. Ou então, é mais uma prova que o Facebook é comunista. Vou cortar. Por isso que ele tá ganhando bilhões. Ah, Relaxa, relaxa. Se errar, é só começar de novo. é o ponto que a gente deve discutir. É o ponto que a gente... Pessoas, nós estamos trazendo informação ao maior número de pessoas, de maior possibilidade de dinheiro que... Por isso que eu devo gravar. Não, vou pular isso, Você já tem o Google Glass, né? Os óculos do Google que você pode observar
as coisas... Eu não sei para que serve o Google Glass. E as pessoas, elas se... Ranqueia. Fala aí. Não, é isso, né? Que você conseguir certos... Porque aí vai ficar estranho o corte. Vou falar, e as pessoas, elas se avaliam, aí tu continua.